E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Zé Celestino, professor de Física, e vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Eletrostática, e dessa vez a nossa aula número 8, que vai falar sobre potencial elétrico, ok? Peço a vocês que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que você não possa perder nenhuma aula do nosso curso de Eletrostática, ok? Lembrando que as aulas estão organizadas numa playlist no canal, então você se inscreve no canal e procura a playlist sobre eletrostática. E é isso aí. Então, sem muita enrolação, vamos iniciar a nossa aula. Bom, potencial elétrico, ok, pessoal? A cada ponto de um campo elétrico associa-se a grandeza escalar potencial elétrico, ok? Através dela, nós calculamos o trabalho da força elétrica, a energia potencial elétrica e analisamos o comportamento de cargas elétricas abandonadas num campo elétrico. Então, nós temos aqui uma carga fonte, uma carga geradora de um campo elétrico, né, uma carga Qzão, e dentro desse campo elétrico, né, que é esse círculo aqui azul, nós temos vários pontos. Em cada ponto, nós temos um potencial elétrico, ok? Essa questão de potencial elétrico ou potencial, a gente pode tentar relembrar um pouquinho lá do primeiro ano, né, quando a gente estuda energia potencial, né, principalmente energia potencial gravitacional. Então, se você recordar, por exemplo, nós temos uma referência, digamos que seja o solo, e a cada altura que a gente for colocando um determinado objeto, né, em cada ponto daquela altura, nós temos um potencial diferente. Nós temos uma energia potencial gravitacional diferente. Ou seja, em cada ponto nós temos um potencial diferente. Então funciona mais ou menos a mesma ideia aqui no potencial elétrico. Em cada ponto do campo elétrico, nós temos um potencial diferente, um potencial elétrico diferente, onde, dependendo daquele ponto, né, nós temos uma energia potencial elétrica diferente, beleza? Então vamos continuar. O potencial elétrico é uma grandeza que avalia quanta energia potencial elétrica é armazenada por unidade de carga elétrica. Então, o potencial elétrico ele é dado pela razão entre energia potencial elétrica e a carga elétrica. Então, quando você coloca uma determinada carga elétrica em um ponto de um campo elétrico, certo? Naquele ponto irá surgir uma energia potencial elétrica, beleza? Se eu quiser calcular, medir o potencial elétrico naquele ponto, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma razão entre a energia potencial elétrica que está naquela carga, certo? E dividir pelo valor daquela carga de prova, ok? E só frisando e lembrando que, assim como no campo elétrico, o potencial elétrico ele não depende da carga de prova. Ele depende apenas do campo elétrico, depende apenas da carga geradora, certo? Ele depende da carga geradora daquele campo elétrico, beleza? Então vamos, sim, vamos identificar aqui no SI. Bom, no SI, a unidade do potencial elétrico é o volt, ok? Olha só, volt. Ah, professor, então esse volt é aquele que a gente vê lá nas tomadas? Ah, a tomada é 220 volts, é 110 volts. É exatamente isso daí, certo? A voltagem, né, é o volt. Só que no caso das nossas tomadas, a gente fala sobre DDP, diferença de potencial, que a gente vai ver na próxima aula, ok? Mas é isso aí mesmo. O potencial elétrico é dado por volt, ok? Em alguns livros, apostilas, alguns materiais, vocês percebam bem aqui que nós temos aqui, ó, potencial elétrico é representado pela letra V, ok? Mas também em alguns materiais, em alguns livros, você vai ver representado pela letra U, ok? Isso não é problema nenhum, é só questão de representação, letra V ou letra U, beleza? Também lembrando que volt
ele é meio que uma redução de... Olha só, a energia ela é dada em que? Em joules, não é? E carga elétrica nós sabemos que é dada em que? Em coulombs, ok? Então, perdão aqui pelo desenho. Deixa eu fazer direitinho, né? Então, joule por coulomb, ó, joule por coulomb é igual a volt, beleza? Então vamos seguir. Então olha só, nós temos aqui o potencial de uma carga pontiforme, beleza? Potencial elétrico de uma carga pontiforme. Então nós temos aqui uma carga geradora, uma carga Qzão, né, positiva, e nós temos um determinado ponto P dentro do campo elétrico, ok? Então vamos imaginar, vamos colocar uma carga de prova nesse ponto P aqui, beleza? Então, o que que acontece? Quando a gente faz isso, nessa carga elétrica, nós temos a presença de uma energia potencial elétrica, que nós já aprendemos a calcular. Como é que a gente calcula a energia potencial elétrica? K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, certo? K é a constante eletrostática, nós já sabemos. Qzão é a carga geradora daquele campo elétrico. Qzinho é o valor da carga de prova e D é a distância entre a carga geradora e a carga de prova, ok? Bom, por definição, nós acabamos de aprender que o potencial elétrico em um ponto P ele é dado pela energia potencial elétrica dividido pela carga, ok? Energia potencial elétrica dividido pela carga. Bom, se a gente substituir essa fórmula aqui, pessoal, da energia potencial elétrica aqui, certo? Ó, beleza? Aqui na nossa fórmulazinha do potencial elétrico, nós vamos deduzir a seguinte fórmula, ó, que o potencial elétrico é igual a K vezes Qzão sobre D, ok? Ou seja, o potencial elétrico ele é igual à constante eletrostática vezes a carga geradora daquele campo elétrico dividido pela distância até aquele ponto. Aqui nós provamos mais uma vez que o potencial elétrico ele depende apenas da carga geradora, ok? Daquele campo elétrico, beleza? Aí você pode se perguntar, professor, como é que você deduziu isso aqui? Como é que ficou dessa forma? Bom, olha só, se a gente fizer a substituição aqui, ó, de K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, substituir aqui, ó, certo? Então, você vai cortar o Qzinho com outro Qzinho, ok? Então, vai sobrar aqui K vezes Qzão sobre D, onde nós temos aqui a nossa fórmula aqui ao lado, beleza? Só demonstrando por que que ficou assim, nesse formato, beleza? Então, vamos continuar. Propriedades do potencial elétrico. Vamos ver aqui. Número 1. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, pois foi definida a partir da razão entre duas outras grandezas escalares, a energia e a carga elétrica, beleza? Então, lembrando, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, não tem direção, não tem sentido, apenas a sua intensidade. E o potencial elétrico ele pode ser positivo ou negativo, beleza? Ok? Ó, o segundo ponto. O potencial elétrico é uma grandeza de ponto, pois trata-se de uma grandeza associada a cada um dos pontos da região do campo elétrico. Foi o que nós falamos. Em cada ponto dentro de um campo elétrico, nós temos um potencial elétrico diferente, ok? Terceiro ponto. O potencial elétrico associado a um ponto P do campo elétrico não depende da eventual carga elétrica, carga de prova, que esteja nesse ponto, ok? Então, frisando aqui novamente, o potencial elétrico depende apenas da carga geradora, carga fonte daquele campo elétrico, que é o que diz aqui o nosso ponto número 4. Ó, o potencial elétrico depende do valor da carga geradora, Qzão, né, que a gente apresentou aqui, do campo elétrico, beleza? Mais um ponto aqui, o potencial elétrico é decrescente no sentido da linha de força. Então, vocês lembram como é o sentido da linha de força? Ó,
no campo gerado por uma carga positiva, nós temos linha de afastamento. O campo gerado por carga negativa, nós temos linha de aproximação, certo? Então, quando a gente tem um campo gerado por uma carga positiva, o potencial elétrico ele tende a seguir aquela linha de afastamento. Então, ele vai ser um potencial elétrico positivo, beleza? Se a gente tem um potencial elétrico de uma carga negativa, então ele vai decrescendo no sentido daquela linha, beleza? Então vai ser um potencial elétrico de sinal negativo, beleza? Outro ponto aqui diz que o valor algébrico do potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme Q tem o mesmo sinal dessa carga, então supondo o referencial no infinito. Foi o que eu acabei de falar para vocês aqui, beleza? Então nós temos agora o gráfico potencial elétrico vezes a distância, certo? Então nós temos aqui o gráfico que é uma hipérbole, uma chamada hipérbole cúbica, beleza? Então só reforçando aqui, toda vez que a gente tem um gráfico x igual a 1 sobre y, certo? Nós temos um gráfico aqui nesse formato, beleza? Então, quando a carga geradora for maior que zero, nós temos esse gráfico aqui, certo? E quando ela for menor do que zero, nós vamos ter esse gráfico aqui no eixo negativo aqui, tá? Do potencial elétrico. Quando a carga geradora for maior do que zero, nós vamos ter esse gráfico no eixo que o potencial elétrico ele é positivo, tá? E quando ela for menor do que zero, nós vamos ter esse gráfico no eixo aqui, onde o potencial elétrico é negativo, ok? Então, potencial elétrico de várias cargas, certo? Potencial elétrico de várias cargas. Vocês lembram que no campo elétrico, como o campo elétrico ele era um vetor, a gente tinha que fazer uma soma vetorial para a gente definir o campo elétrico e também a força elétrica, né, que também é um vetor. Nós tínhamos que fazer aquela operação vetorial para se ter um campo elétrico resultante ou uma força elétrica resultante. No potencial elétrico, não. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, a gente simplesmente vai fazer a somatória do potencial elétrico em cada ponto ali, dependendo de cada carga. Então, por exemplo, nós temos um ponto P aqui, certo? Esse ponto P ele está distante de uma carga Q1, de uma carga Q2, de uma carga 3 e de uma carga 4, ok? Então, nesse ponto P, certo? Nós temos aqui o potencial elétrico de uma carga referente a uma carga 1, certo? Porque nós temos um D1, uma distância 1, certo? Nós temos um potencial elétrico com relação à carga 2, certo? Dependente aqui da distância até a carga 2. Nós temos um potencial elétrico referente à carga 3, né? Temos aqui o D3 e um potencial elétrico referente à carga 4. Se eu quero saber qual é o valor total do potencial elétrico nesse ponto, é só fazer a somatória de todos os potenciais elétricos. Então nós temos aqui o VP, ou seja, o potencial elétrico nesse ponto P, ele é igual a quem? Ao potencial elétrico 1, potencial elétrico 2, potencial elétrico 3, potencial elétrico 4, certo? Então nós temos aqui, como é que eu vou calcular o potencial elétrico? 1 é K vezes Q1, né, que é a carga 1, dividido pela distância 1, que a distância 1 é quem? A distância entre a carga 1 até o ponto P. E assim a gente vai seguindo. Como é que eu vou calcular o potencial elétrico 2? É K vezes a carga 2 dividido pela distância 2, né? Ou seja, a distância entre a carga 2 até o ponto P. E assim nós vamos fazer tanto no potencial 3 como no potencial 4 e sucessivamente, se tiverem 5, 6, 10, você vai fazer
da mesma forma, certo? Como o K é uma constante, ele é um valor igual para todos, então você pode até fazer um resuminho aqui, ó, beleza? Mas, de toda forma, fica bem claro que o potencial elétrico gerado por várias cargas é uma somatória de todos os potenciais elétricos, beleza? Aí só lembrando, vai depender também dos sinais das cargas. Tem carga que pode ser positiva, tem carga que pode ser negativa, ok? Então você vai fazer a somatória dessas cargas, beleza? Bom, então vamos lá. Perdão, a somatória das cargas não, a somatória dos potenciais elétricos, tá? Então, vamos lá. Vamos para o exercício número 1. Então, em relação às propriedades do potencial elétrico, assinale o que for falso, ok? O potencial elétrico em um ponto do espaço é inversamente proporcional ao quadrado da distância desse ponto até as cargas que geram esse potencial. Vamos analisar. O potencial elétrico em um ponto do espaço é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Não, nós aprendemos que é somente a distância, né? O potencial elétrico é igual a K vezes Q sobre D, ok? Então isso aqui já tá falso, né? Então, a segunda afirmativa. O módulo da carga elétrica é diretamente proporcional ao potencial elétrico produzido? Sim, ó, certo? Ó, tá aqui a carga elétrica, ela está diretamente proporcional ao potencial elétrico. Pessoal, quando vocês encontrem uma fórmula, né, uma equação nessa situação, você já sabe, ó, se eles estiverem aqui digamos que no mesmo patamar, né, como é muito dito com relação ao futebol, então na mesma linha, então eles são diretamente proporcionais, certo? Se você encontrar que estiverem em patamares diferentes, né, ou em linhas diferentes, são inversamente proporcionais, ok? Então, olha só, o potencial elétrico ele é inversamente proporcional à distância, certo? Mas ele é diretamente proporcional aqui à carga geradora, ok? Então, essa afirmativa ela é verdadeira. 3. O potencial elétrico é uma grandeza física vetorial. Não, nós já vimos nas propriedades do potencial elétrico que ele é uma grandeza escalar, ok? Então, isso aqui é falso. E a quarta afirmação diz que o potencial elétrico pode ser definido como a razão entre a energia potencial elétrica e a unidade de carga. Beleza, certíssimo. Nós aprendemos que o potencial elétrico é a energia potencial elétrica, ok, dividido pela carga de prova. Beleza? Então, está correto. Então, quais são as afirmativas falsas, né? É a primeira e a terceira. Então, nós temos aqui a letra C como alternativa correta da nossa questão. Vamos para o segundo exercício. Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga Q de 4 microcoulombs e que ela seja colocada em um ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico seja 60 volts. Se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B, cujo potencial elétrico seja 20 volts, qual será o valor da energia potencial dessa carga quando ela estiver no ponto A e posteriormente estiver no ponto B? Então vamos ver aqui, olha só. Nós aprendemos que potencial elétrico é a energia potencial elétrica sobre a carga, ok? Como a questão está querendo a energia potencial elétrica, então, cara, você faz aqui o meio pelos extremos, tranquilo. Então, a energia potencial elétrica, ok? Ela vai ser quem? V vezes Q, ok? Então, olha só, para o ponto A, certo? Para o ponto A, a energia potencial elétrica vai ser quem, ó? V vezes Q. Então, qual é o potencial elétrico no ponto
no ponto A, né? É de... Perdão. Bem aqui, só um instante. Botou Q vezes V, né? Perdão, aqui. Pronto, aqui. Vezes V. Beleza, pronto, agora ficou direitinho. Certo? Então, olha só. Aqui nós temos Q vezes V. Então, qual é o valor da carga, né? É de 4 microcoulombs. Então, micro, nós já sabemos que é 10 elevado a menos 6. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 6, vezes o potencial elétrico naquele ponto lá, naquele ponto A. Qual é o potencial elétrico? 60. Cara, então você vai fazer aqui as continhas, né? 4 vezes 6, 24. Então, 6 vezes 4 vezes 60 dá 240, ok? Então, organizando em notação científica, né? Você tem ali 2,4 vezes 10 elevado a 2, né? Então, menos 6 com mais 2 dá menos 4. Então, nós temos aqui a energia potencial elétrica no ponto A de 2 vezes 4, aliás, 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 joules. E para o ponto B, vamos fazer a mesma coisa, olha só. Energia potencial é V vezes Q, ok? Então, aqui quem é o valor do Q, ó? Deixa eu ver que o mouse deu um problema, só um instante. Bom, vamos lá. Quem é o valor do Q? 4 vezes 10, ó, aqui é o Q. 4 vezes 10 elevado a menos 6, ok? E o potencial elétrico é 20. Então, fazendo aí as continhas, né? 4 vezes 20 dá 80. 80 a gente vai organizar em notação científica, dá 8 vezes 10 elevado a 1, né? Então, menos 6 mais 1 está igual a menos 5. Então, a energia potencial elétrica no ponto B é 8 vezes 10 elevado a menos 5 joules, ok? Perdão aí pelo mouse que está um pouco ruim, tá? Então, vamos para o exercício número 3. Bom, exercício número 3. Uma carga elétrica de pequenas dimensões e com intensidade de 4 vezes 10 a menos 6 coulombs é transportada de um ponto A para o ponto B de um campo elétrico. O trabalho realizado pela força elétrica que age sobre a carga tem intensidade de 3 vezes 10 a menos 4 joules. Determine, letra A, o potencial elétrico do ponto A, considerando o ponto B como referência, e na letra B, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Então vamos lá. Ó, a resolução da letra A, tá? Considerando o ponto B como referência, nós temos que o trabalho, certo? O trabalho é quem? É a energia, ok? Então, como é que a gente calcula o potencial elétrico? Ó, não é energia potencial elétrica sobre carga, não é? Então, nós sabemos que trabalho é energia. Então, qual foi o trabalho realizado aqui? Ou seja, qual é a energia, certo? É 3 vezes 10 a menos 4. E qual é o valor da carga? 4 vezes 10 a menos 6. Realizando aqui as continhas, nós temos que fica o valor do potencial elétrico de 0,75 vezes 10 elevado a 2, que é a mesma coisa de 75 volts, ok? Bom, letra B é o seguinte. A diferença de potencial é calculada considerando o potencial nos pontos A e B. Como o ponto B foi definido como ponto de referência, então o VB é igual a zero. Então, sendo assim, o U, ou seja, a DDP, a diferença de potencial, a gente vai estudar na próxima aula, tá? A diferença de potencial vai ser VA menos VB. Então, qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? É 75, que é a do ponto A, menos 0, que é do ponto B. 75 menos 0, nós temos 75 volts. Então, a DDP, a diferença de potencial entre os pontos A e B, é de 75 volts, ok? Então, pessoal, estamos finalizando aqui a nossa aula. Espero que todos tenham gostado bastante. Se inscrevam no canal, acessem aqui
as nossas outras videoaulas, dê um like se você gostou, né? Lógico, e acessem a playlist do nosso curso de eletrostática para que você possa ter acesso às outras videoaulas, ok? Um abraço a todos e tchau!